Direto da redação. Eu vou agora aqui a Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro, com o Carlos Fracho, porque já está por aqui. O Carlos Fracho, que é irmão da Cristina Fracho, que está em Portugal, que mora no Espinho, em Portugal. E esta semana nós estamos aqui com o Carlos Fracho também, porque nós estamos no início de semana e no final é a semana que vai encerrar o mês de outubro. Então daqui a pouquinho ele vai estar jogando as cartas, mas inicialmente eu quero aqui cumprimentar. Bom dia, namastê, Carlos Fracho. Namastê, Roberto Barbosa, meu querido amigo. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando no Direto da Redação aqui no Portal Viu. Carlos Fracho, você vai estar apresentando no teatro em Niterói. Estou vendo aqui, tem um cartaz bonito aí. Deixa eu ver aqui o cartaz aqui, eu vou acompanhar aqui pelo meu... Olha, que está aí a noite das mal dormidas. São leituras encenadas. Leituras encenadas de Niterói. É um projeto, né, da Secretaria, provavelmente, de Cultura de Niterói. E a direção é de Cristina Fracho, que é irmã do Carlos Fracho. E no elenco está o Carlos Fracho, a Sandra Nunes e a Estela Fracho. Carlos Fracho, me explica um pouquinho que espetáculo é esse, como é que é a Noite das Mal Dormidas, e se esse é um espetáculo de família, que eu estou vendo um monte de Fracho, um monte de sobrenome Fracho aqui, né? No elenco. Nós somos uma família de atores, né, Roberto? Que é muito bacana isso, né? Assim como tantas outras nós vemos aqui no nosso Brasil, tantos pais, filhos, irmãos, né, que atuam juntos. Esse espetáculo já fez muito sucesso nos anos 70, é um texto do Neil Peterson, e ele fala sobre a condição da liberdade da mulher, né, dos desejos que as mulheres passam. Né? Nós estaremos dentro desse ciclo que se chama Leituras Encenadas, que é promovida pela ATACEM, Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, quarta-feira agora, dia 29, às 20h30. É grátis, é gratuito, como todo o ciclo de leitura, que há mais de 10 anos a gente faz esse ciclo, é um sucesso. Então, quem estiver aqui em Itaboraí, como eu estou, quem estiver em São Gonçalo, em Maricá, em Niterói, até no Rio, está pertinho, vai lá prestigiar esse trabalho que está sendo tão interessante, Roberto, porque minha irmã está dirigindo de lá de Portugal. A gente tem feito um processo fantástico, incrível. Ela de lá, através dos vídeos, né, uma encenação bastante rica de um texto que fala ainda, mesmo lá escrito nos anos 70, mas fala da liberdade, da condição da mulher hoje em dia. Então estão todos convidados, vai ser uma felicidade vê-los lá. O Carlos Fracho, tem tantas coisas que têm assim mudado a rotina, mudado assim em todos os setores. Essa facilidade de fazer hoje trabalhos à distância, isso me fascina. Nós estamos atravessando assim tantas mudanças de comportamento, tantas mudanças que me lembra muito assim aquela fase iluminista, né, do iluminismo, aquelas transições do iluminismo, da renascença para o iluminismo, que são fases assim de muitas mudanças e até e para as pessoas que são contemporâneas desse período e que ainda não se adaptaram, elas até se assustam. Veja você que tem uma reportagem aqui no Diário da Guanabara mostrando que as igrejas góticas na Alemanha, por conta da crise econômica na Alemanha, elas estão compartilhando espaço com igrejas protestantes. Era impensável, né? Igreja católica e a igreja protestante. Jamais se imaginou que Martinho Lutero e a igreja católica, as pessoas, seguidores, estariam no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço para cultos e para missa. E também esses mesmos espaços que abrigam os cultos lá dos protestantes, as missas dos padres, para conter custo, porque o custo de manutenção de uma igreja gótica, aquela estrutura é muito caro, né? À noite a igreja é boate.
músicas eletrônicas, baladas, bebidas. Então, assim, é tudo muito. São mudanças muito assim, aceleradas, virando o mundo de pernas pro ar, as pessoas trabalhando à distância, as igrejas virando boates, com gogo boys, com drag queens. É tudo muito maluco, Carlos Flash. Roberto, você sabe que nós estivemos, tanto eu quanto a minha irmã Cristina, com a minha companhia, a Coffee Teatral, nós representamos o Brasil em 2023 na Irlanda, né? Fizemos a Estivemos reportagem em aqui. Cork, isso, estivemos em Cork e estivemos em Dublin. E em Dublin tem um pub chamado The Church, ou seja, a igreja. E ele é exatamente dentro de uma igreja. E é um pub lindíssimo, renascentista. É impressionante como eles dão valor à arte, a pegar, né, esses locais e transformarem realmente. E como a Irlanda, né, tem um índice altíssimo, né, com a questão do alcoolismo, né, nós passamos nesse pub 1h da tarde, a gente tem uma fila para entrar, né, para a gente sentar, para tomar, pelo menos, eles chamam de pint, né, que é a cerveja, né, o copão de cerveja, chamam de pint, né, para tomar uma, para a gente curtir aquele lugar. E, Roberto, é uma igreja com órgão, eles tocam, e as pessoas ali felizes bebendo, almoçando nesse pub na Irlanda. Então, é fascinante realmente como a cultura pode trazer, né, tanta coisa bacana para o povo, né? Eu fico feliz. E esse processo que nós tivemos agora, nem na pandemia, Roberto, nós fizemos, sabe? Dela dirigir de lá, porque ela está lá, e a gente fazendo aqui. Então, é incrível. Se você se sente fascinado, depois eu te conto como é que foi. Ô Carlos Flash, me diz uma coisa, você já está com as suas cartas aí preparadas, já estão aí, eu acho, aquecidas, porque nós estamos na reta final de outubro, é início de semana, mas ao mesmo tempo a reta final, última semana de outubro. Semana que vem, eu acho que sexta-feira, não é isso? Sexto, sábado, a gente já está com o pezinho aqui, já Sábado. é sábado, a gente já está entrando em novembro. E eu gostaria de saber de você o que as cartas elas nos trazem, qual é o arcanjo da semana. Vamos ver aqui, Carlos Fracha está ali embaralhando as cartas. E eu quero lembrar que o Carlos Fracho, você acompanha também tudo do Carlos Fracho aqui, a coluna dele, em portalview.com.br. Tá lá a coluna do Carlos Fracho, ele fala sobre tarô, fala sobre teatro. E você acompanha, assim, em detalhes, o que diz as cartas, o que dizem as cartas. E vamos ver qual é o arcanjo que saiu aí, Carlos Fracho. Vamos lá, Roberto. A morte. Ixi, saiu a morte. Que nos Não, diz não a morte? fique Mas a morte. assustado, Precisa porque a entender que a morte no morte nos diz, tarô, né? A morte no tarô nos diz. a morte no tarô, ela não é a morte física. É claro que quando a gente abre um grande jogo, que a gente joga com todas as cartas, de acordo com o que nós estamos lendo para, né, o cliente, essa carta, sim, pode, junto com outras num contexto, dar uma informação assim do finamento, né, físico, né, a possibilidade de um finamento físico, porque o tarô não é um jogo de adivinhação, ele é um jogo de apoio, né, para as pessoas. Então, a morte é uma carta que fala sobre um renascimento dos nossos valores, dos valores cíclicos que vivemos. Então, transformar, transmutar, acabar com tanta coisa que possa não estar sendo boa na nossa vida. Isso é
uma grande mensagem que a morte traz. Nós temos a carta aí, e ela nos mostra Hades, né, o rei do submundo, aquele que é irmão de Zeus, né, que foi salvo por ele, pelo seu pai Cronos, né, Cronos, o deus do tempo, que quem entende um pouquinho de mitologia sabe que ele engoliu seus filhos, né, e Zeus salvou Hades e deu a ele o submundo, né, e ali ele reina, e essa carta mostra o rio Estinge, um sol atrás, que é o grande renascimento. Então, se você está em busca de mudar alguma coisa na sua vida, faça com responsabilidade. Acabe com aquela mágoa, transmute tudo isso. É muito interessante que essa carta tenha saído essa semana, Roberto, porque nós estamos no signo de Escorpião e também dia 2, domingo, é dia de finados. Então, mais um momento da gente refletir sobre a vida, sobre as transformações que nós queremos, né? Assim como a borboleta, a lagarta sai do casulo e vira borboleta, ela se transforma, né? Então, é uma carta muito rica nesse sentido. E como toda transformação, essa carta também traz a possibilidade de mudanças físicas, mudança de casa, mudança de trabalho. Então, se você essa semana está apostando no novo emprego, na corrida para uma nova casa, um novo lugar para viver, né, um novo lugar para trabalhar, um novo lugar para você ir, porque essa carta também traz viagens. Viaje, sim, mas viaje com essa sensação de liberdade, de transmutação, de um novo momento para você. É uma carta muito importante, Roberto, e muito interessante, sabe? Porque fala exatamente dos nossos valores, do que nós queremos e precisamos mudar, das dores que nós precisamos deixar, né? Dos momentos de luto que passamos, né? E que devemos transmutar realmente. Eu espero que essa semana seja uma semana feliz, de mudanças e que, passando também o dia 2, né, que é um dia bastante significativo, nem sei se ainda é feriado, Roberto, ainda é feriado dia 2 Geralmente é de feriado. Como novembro. vai ser no domingo, cai no final de semana, não é feriado. Mas se for no meio de semana, é feriado, dia 2, o dia de finados. É interessante essa observação sua, essa imagem da morte, ou essa interpretação da imagem da morte no tarô mitológico, porque muita gente associa, por exemplo, sonhar com morte, sonhar com morto, com morte, que é sinal de que vai morrer alguém. Mas isso depende muito da interpretação e da cultura, de em que contexto está se interpretando isso. No contexto do tarô, você acaba de explicar que pode ser renovação. No contexto também da interpretação de sonhos para várias religiões, é também transformação, é renovação, é renascimento, é o início de um novo ciclo. Você está enterrando, está matando um ciclo antigo, iniciando um novo ciclo. E você tem aquelas também, a questão que é a interpretação popular de pessoas antigas que acham que sonhar com morte está associada a falecimento, a uma tragédia, vai morrer alguém conhecido. Então depende muito do contexto, depende muito de onde você, através de quem, através de que crença você está interpretando a morte, né, o Fracho? Quando eu falo e as pessoas ficam muito assustadas com essa carta, porque ela parece, ah, meu Deus, eu vou morrer, ou então alguém vai morrer. Né? E quando eu falo que ela, sim, é associada num jogo, numa questão bastante específica para o consulente, ela realmente pode indicar alguma coisa. Muitas pessoas comentam comigo quando eu jogo, porque elas lembram do filme Carmen, né, a ópera Carmen, né, que é uma cigana, e que veio nas cartas a morte dela. Né? Então, e aí eu falo, olha, exatamente, esse sentido, né? A gente está num jogo, está numa questão. Mas aqui, Roberto, o mais importante é que essa carta ela não vem com esse cunho de negatividade. Ela vem com a possibilidade, sim.
que para você precisa libertar para você evoluir, para você melhorar? O que para você é importante, né? Terminar com ideias, com valores, né? A nossa sociedade cada vez mais confusa, mais é, 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 obtusa nos seus pensamentos, né? O que nós podemos fazer usando essa carta, usando essa transmutação dos nossos valores. Então, é isso. Que seja uma semana maravilhosa, rica para todo mundo, né? E eu estarei aqui na próxima segunda-feira com você e a gente olhando o que o tarô pode dizer para gente. Perfeito, Carlos Flash. Tem o telefone do Carlos Flash na tela aí, você acompanha, pode anotar que o Carlos Flash está no WhatsApp, você pode contactá-lo no WhatsApp. Você pode seguir o Carlos Flash também no Instagram. A página dele com o do tarô, do tarólogo Carlos Flash está assim, naquela fase inicial, mas já está prontinha lá. Você pode seguir a página dele. E o telefone dele está aí na tela. É só você copiar, fazer certinho, entrar em contato com ele de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. Ele está on. Fracho, boa semana, tá, querido? E bom espetáculo em Niterói. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Um beijo grande. Feliz aniversário a todos que aniversariam essa semana. Nos vemos segunda. Até lá. Namastê. Namastê.